Eu chamei o Eduardo Cunha de ladrão, colega dele na Câmara, fui processado por ele, repeti na Justiça, e para meu constrangimento, e o Brasil precisa saber disso, ele nomeou como testemunha dele o Michel Temer. Ó. Em que pé está esse processo? Eu fui absolvido naturalmente. Porque conseguiu provar o que disse? Porque eu pedi à juíza a oportunidade para provar o que disse e ela me disse que simplesmente eu tinha direito disso como a inerência do meu mandato de deputado. Vamos ver. Mas agora o Brasil todo está sabendo. Então, o Brasil todo está sabendo, mas eu não sei se o Brasil todo consegue compreender a dimensão que isso tem. Eu acho que o Brasil... Não é muito grave. A população tem a sensação, Mariana, de que o mundo político é um pardieiro de pilantras sem exceção. Ah, mas pode repetir isso. repetir E isso é muito grave, porque não é assim. E democracia não é um regime de concessão, é um regime de conquista. Então, o nosso povo precisa fazer um esforço para selecionar e separar o joio do trigo. Nenhum anjo vingador vai fazer isso por nós. FHC disse isso, sentado aí mesmo nessa poltrona, que, infelizmente ou felizmente, para o bem ou para o mal, quem escolhe é o povo. Então, se tem um bando de ladrões ou achacadores ou uma quadrilha no Congresso, ou como nossos representantes no Legislativo, quem escolheu fomos nós. A maneira da escolha está errada? Ela pode melhorar? A representatividade pode sempre melhorar. Ser mais... Não esqueçamos, para relativizar um pouco o nosso drama, que não é pequeno, que nós temos uma democracia muito verde. O Brasil não inteirou ainda 25 anos de democracia. E esse já é o mais longo período de vivência democrática do país. E democracia, eu vou repetir de novo, não é um regime de concessão, que um anjo vingador desce do céu, estala o chicote e bota as coisas em ordem por nós. Democracia é um regime de conquista, de cidadania, você tem que fazer um esforço, não pode ser leviano na hora de votar. E eu não tenho segregação de notoriedade, por exemplo, o Tiririca, meu conterrâneo querido, é um deputado respeitabilíssimo, está cumprindo religiosamente suas obrigações, então não é essa segregação. A segregação deve ser de duas naturezas, uma moral como filtro, porque a rigor todos os políticos têm que ser decentes, como a maioria esmagadora do povo é. E se há uma fração tão grande, e pior que isso, se há uma sensação de que todos são pilantras, alguma coisa está errada conosco que votamos. Com o povo brasileiro. Isso é que uma certa elite quer provar. Agora, em 30 anos, em menos de 30 anos de democracia, 2 pedidos de impeachment, isso enfraquece a noção dessa democracia? Pode enfraquecer e pode fortalecer. Por exemplo, o impeachment do presidente Collor fortaleceu muito a cultura democrática brasileira. E ali a sociedade brasileira, evidentemente que já faz um certo tempo, nós somos uma sociedade muito jovem, a informação hoje é muito descartada, a memória nossa não é muito cultivada, parte disso, de novo, a grande imprensa tem uma certa culpa ou responsabilidade, eu prefiro esse termo do que culpa, mas ali houve um consenso, as grandes instituições centrais do país, aquelas que não têm lado, aquelas que estão sempre do lado do povo, como a OAB, a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CUT, a UNE, essas instituições todas estávamos todos do mesmo lado. Houve um absoluto consenso no país por aquele impeachment. Esse não. Esse é um aprendizado com uma escalada que, em vez de meter um sargentão para quebrar a regra democrática, você encontra um pretexto e vai via fragilidades do próprio sistema tentando criar uma aparência de legalidade no que é um golpe puro e simples. A gente tem algumas opiniões a respeito do pedido da abertura de impeachment. Vamos ver algumas. Nós temos denunciado as irresponsabilidades do governo, as ilegalidades durante a campanha eleitoral. Isso não é golpe, nós estamos falando de algo que está previsto na Constituição. Esse Congresso não faz nada que não seja sintonizado com o sentimento da população brasileira. Um pouquinho de respeito, meu amigo Aécio, com o povo brasileiro. O povo brasileiro não tem nada a ver com a eleição do Eduardo Cunha, que é formador de quadrilha, ladrão, e como está processado com dinheiro escondido na Suíça, roubado do povo. Mas foi o povo que votou no Eduardo Cunha para ele estar ali em primeiro lugar. Uma fração dos eleitores brasileiros no Rio de Janeiro carregue essa culpa. Mas dizer que o Congresso brasileiro não cometeu nada que não seja em função do povo, não é verdade. A decisão pelo impeachment foi política? Evidentemente. Foi vingativa? Evidentemente, foi uma chantagem sórdida. O governo errou porque confraternizou, bailou com esse cidadão o que não podia ter bailado, perdeu um tempo precioso de chamar a sociedade brasileira e dizer: olha, meu irmão, eu estou aqui arrostando impopularidade, estou sentindo a sua incompreensão,
e transigi, nomeei ministro, dei para trás, me humilhei, para tentar trazer o país em paz. Agora chega, está aí a economia indo para o brejo, está aí os empregos sendo ameaçados, o salário já não dá conta de pagar a perspectiva de consumo que a população muito justamente adquiriu ao longo dos últimos 12 anos, está tudo dando para trás e eu preciso trabalhar. E desde o dia que eu tomei posse, se eu fosse a Dilma, eu teria feito isso. Tem um grupo de deputados, senadores, de políticos que não me deixam trabalhar. E eu preciso agora que o Congresso das duas, ou arquive, ou bote esse processo de impeachment para adiante para me defender, porque eu sou honrada e eu sei que ela é. As pessoas não têm dúvida sobre a honra pessoal assim, então da ela não presidente cometeu Dilma. crime nenhum. Veja bem, impeachment não é remédio para governo ruim. Porque o que se ouve falar dela pessoalmente, assim, é que é difícil no trato, ou incompetente, ou que não tem capacidade mas não que seja desonesta. Portanto, não é possível ter impeachment. Simples assim. Mas o país não ficaria melhor? Um dos argumentos Com Michel esse. Temer, presidente, sem legitimidade, sócio íntimo em tudo que você queira imaginar do Eduardo Cunha. Essa jogada do Eduardo Cunha e o caminho golpista do Michel Temer, o Eduardo Cunha está vendo nessa possibilidade de derrubar a Dilma, a salvação do mandato dele com um possível governo do sócio e amigo dele íntimo, que é o Michel Temer. Isso é o que está acontecendo no Brasil. Essa debandada do PMDB do governo, ela é muito esclarecedora, sintomática, né? Ela, Agora, quando os ratos deixam o navio... Se não fosse a tragédia, eu gostaria de dizer bem feito. Cansei de dizer para o Lula, cansei de dizer para a Dilma, cansei de conversar com meus companheiros que não é prudente, não é racional, não é responsável com o país colocar o PMDB na linha de sucessão. Mas não dá para governar o Brasil sem isso. O FHC dá para governar o Brasil. Com o PFL, do Antônio Carlos Magalhães. Eu fui ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco. E o presidente Itamar Franco não governou com quadrilha de ninguém. E entregou o Brasil com plano real. Nosso amigo presidente Fernando Henrique, que está, inclusive, rasgando a biografia, costeando o alambrado do golpe, com a biografia extraordinária que tem, sabe que o PT escalou o golpe contra ele e sabe que eu fui contra também. Porque o remédio para governo que a gente não gosta não pode ser a ruptura da normalidade democrática. E eu estou nessa tarefa difícil, para defender o mandato, a democracia, seus ritos, seus calendários, e pedir que a presidenta Dilma mude de caminho, reconcilie-se com os grupos sociais que lhe deram a vitória. Essa é uma foto do Michel Temer. Este cidadão aqui está do lado daí, chama-se Eliseu Padilha. Esse cidadão era ministro do Fernando Henrique, e quando eu fui me despedir do Fernando Henrique, romper com ele, fui lá delicadamente comunicar a ele, eu disse o que estava acontecendo no Ministério dos Transportes e quem estava fazendo. Era exatamente esse cidadão, ministro do senhor Fernando Henrique Cardoso. Ele não tomou providências? Não tomou, não. Pelo contrário, disse para mim, Ciro, um dia você vai sentar nessa cadeira apontando para a cadeira de presidente. E você vai ver que o presidente que não conciliou com o patrimonialismo, ele tem sempre uma palavra elegante, para esculhambação, para roubalheira, caiu, disse ele. E eu disse, eu não concordo com isso, não. Não só Eliseu Padilha, o Henrique Alves também já sinalizou que vai desembarcar do governo. O capitão do golpe está à sua esquerda, Michel Temer. Vai ser presidente mesmo? O senhor acredita que isso vai... Vai não, porque se ele for, quem vai entrar com pedido de impeachment no primeiro dia sou eu. E quero anunciar para o Brasil, eu já estou com cópia dos decretos de pedalada fiscal que ele assinou como interino da presidência da República. Só para você ver a molecagem, como é que funciona no Brasil. Estão acusando a Dilma de ter cometido pedaladas fiscais, que não é crime de responsabilidade, sendo um problema. Não está certo fazer. Mas vamos explicar para a população. Tem que pagar o Bolsa Família, não tem dinheiro no caixa. Não arrecadou, aí diz a Caixa Econômica, paga aí que amanhã eu te pago. Isto é o que se chama pedalada fiscal. O Banco do Brasil tem que fazer o crédito rural. E aí uma diferença entre o crédito subsidiado para o agricultor e aquilo que é a taxa de juros brasileira, imoralíssima, que o governo da Dilma também está patrocinando. Serviço pesado meu, defender o mandato e mandar ver nos erros do governo da Dilma, que não são poucos. Mas volto a dizer, ninguém aproveita a ruptura democrática.